Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 7 de janeiro de 2025, uma terça-feira. Espero que estejam todos bem e que possamos ser edificados pela leitura da palavra em mais um dia, né? Eu comecei o dia meio triste hoje. Eu acordei de madrugada, que agora a coisa está assim aqui em casa, né? Até a cachorrinha mais novinha ficar mais independente um pouquinho. Ela é muito grude comigo. Ela tá dormindo na caminha do lado da minha lá, né? Daí às vezes a Antonieta pega umas horas e sai pra sala lá, quando ela começa a fazer barulho no quarto. E eu acordei de madrugada e tinha no grupo do prédio aqui um aviso de condolência aqui dando pêsames para um dos moradores aqui do apartamento de cima que perderam o filho. Daí eu fui no velório hoje de manhã e eu fiquei bem triste, né, na hora, mas bastante confortado porque eu conversei bastante com o rapaz. E esse rapaz aceitou Jesus. Alguns anos lutava com seus problemas, mas tinha um coração voltado para o Senhor. Essa é a nossa esperança, né? E falando nisso, eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito do centurião Cornélio. Ele está lá em Atos 10. E tem uma história muito bonita a respeito do centurião Cornélio que nos chama bastante a atenção. Por dois motivos. Cornélio era um centurião italiano e a Bíblia diz que ele era um homem religioso e temente a Deus. Então percebam, ele não era judeu, mas era religioso e temente a Deus. E entre as coisas que ele fazia, que a Bíblia nos menciona aqui, ele dava esmolas. Dizem que há uma diferença entre esmola e oferta, né? A oferta é alguma coisa que você dá para alguém por honra ou por gratidão. E a esmola é uma coisa que você dá para alguém que precisa. Então, por exemplo, para o mendigo que está na rua lá pedindo dinheiro para uma comida, você dá a esmola. Para alguém que você gosta e você dá um presente, é uma oferta. Então são coisas diferentes. Mas é legal de ver quando o anjo fala para Cornélio assim: as tuas orações e as tuas esmolas chegaram a Deus. Então vejo que é legal da gente ver isso aqui para a gente praticar, né? Cada vez que você é generoso com alguém, que se dá uma esmola, dá alguma coisa para atender alguém que está necessitado, isso não fica apagado. Principalmente se você faz isso em secreto e faz para agradar a Deus, que é aquele negócio que eu converso sempre com vocês, de acumular riquezas no céu, né? Acumular secula no céu, que é aquela riqueza que fica lá e que o ladrão não rouba e que a traça e a ferrugem não corrói. E a gente tem que usar o dinheiro, como disse Jesus em certa passagem lá, usar as riquezas de origem iníqua para granjear amigos. E eu penso assim, que tem mais duas finalidades muito grandes. Uma mencionada por Paulo, que é você usar o seu dinheiro para que através dele sejam dadas graças a Deus, né? Aquilo subindo como uma fumacinha assim, agradável até Deus, né? E a outra é fazer essas esmolas, porque isso também, segundo menciona aqui no, nas passagens de Atos 10, o anjo fala claramente para Cornélio que as esmolas dele chegaram até Deus. Então era um cara que orava, que jejuava e que praticava o ato da generosidade, ele dava esmolas. E ele teve um sonho, que era para ele mandar buscar o Pedro, e o Pedro também teve um sonho a respeito dos animais que eram puros e impuros, e daí o anjo falava para ele que tudo que Deus fez era puro, né? Não tinha nada impuro. E ele é chamado, vai para a casa do Cornélio, chega lá, ouve essa história do Cornélio que o anjo falou com ele, começa a ministrar a respeito de Jesus para todos que estavam lá, Cornélio, família, vizinhos. O Espírito Santo os tomou e Pedro se admirou daquilo, falou: puxa, o Espírito Santo foi dado aos não-judeus também. E Pedro batizou a todos com água.
porque se houve o batismo do Espírito neles naquele dia, Pedro falou, por que não batizá-los com água? Grande salvação na casa de Cornélio. Como houve do carcereiro também, quando aceitou a Jesus Cristo, foi batizado, e Paulo falou para ele naquela ocasião assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. Cornélio trouxe uma grande bênção para sua casa por causa da sua conduta, que era um homem que orava, que jejuava e que praticava as esmolas. Cornélio, um cara que atraiu para si e para sua casa a atenção do Senhor através da entrega do coração. Então, nós somos crentes, assim, a gente aceita Jesus e tem muito crente que acha que pelo fato de aceitar Jesus não precisa mais fazer nada e que é salvo e que é diferente, que é melhor do que os outros. Só que presta atenção, Cornélio não tinha aceitado Jesus, Cornélio não tinha sido batizado nem nas águas nem no Espírito Santo, e a oração de Cornélio foi ouvida, a ponto do anjo vir conversar com ele. Então, Deus ama o nosso coração, Deus ama a entrega do coração, Deus ama um coração honesto. Deus não se atenta tanto para a perfeição quanto para a intenção do coração. Porque às vezes, por mais perfeita que a pessoa possa parecer nesse mundo, se ela não tem um coração humilde, voltado para Deus, para a obediência e para entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, aquilo pode não ter valor nenhum. Lembra que Jesus falou? Ah, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Ele falou, eu não conheço vocês. Então, não é esse sinal exterior que identifica o sujeito como sendo um homem ou uma mulher de Deus, alguém salvo. Mas um coração honesto, um coração amoroso, um coração humilde e que seja entregue ao Senhor, atento à vontade de Deus, disposto a fazer a vontade de Deus para a sua vida, apesar das dificuldades. Esse meu amigo que eu falei que faleceu, ele tinha muitas dificuldades. Ele tinha uma dependência química severa, muitos problemas na infância, mas era um cara que, quando se falava para ele assim, que a vida cristã era difícil, era um cara que chorava, ele dizia assim, é muito difícil. Para mim é muito difícil. E eu creio que um sujeito desse, apesar das suas imperfeições, das lutas que passava, é um sujeito que é aceito nos braços do Senhor, porque tinha um coração honesto e a vontade de agradar ao seu Senhor, apesar de toda a luta contra a sua carne e seus vícios e suas dificuldades. Então, todos nós temos lutas, né? Mas e o nosso coração é voltado para quê? Deus não tolera um coração dissimulado. Deus não tolera um coração aproveitador, um coração que preza pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias coisas. Por isso, olhando o exemplo de Cornélio aqui, que era um homem preocupado de fazer a vontade de Deus, né? Religioso, temente a Deus com toda a sua casa, que dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Leiam Atos 10 inteiros ali para vocês verem que legal e sigam esse exemplo para as vidas de vocês. Eu vou tentar seguir para a minha também, de ser um homem de oração, um homem com coração honesto, um homem disposto a fazer a vontade de Deus. Porque eu tenho muita preocupação com a minha alma, com a salvação da minha alma e com a minha casa. E quando qualquer coisa que tem na Bíblia que fala assim, com toda a sua casa, queima no meu coração. Porque eu acho que todos nós temos uma responsabilidade para conosco mesmos e para com a nossa descendência, para com a nossa casa. É por aí. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa.